Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. E hoje, para esse cenário maravilhoso, novíssimo, é clima de festa de 6 anos do Ceferp. Então, olha que bancada. Acho que a gente nunca teve tanta gente assim e tanta gente de peso pra gente conversar. Então, eu vou deixar todo mundo... Eu sei que vocês já conhecem, mas vou deixar todo mundo se apresentar, pra vocês conhecerem as vozinhas e saber um pouquinho mais do que todo mundo faz no Ceferp. Maravilha, esse podcast é raro, né? Ter todo mundo da clínica junto aqui, né? Os sócios todos reunidos para a gente comemorar esses 6 anos do Ceferp. Meu nome é Marcelo e eu sou embriologista responsável pelo laboratório. Dr. Jorge, vai se apresentar? Sim, eu sou ginecologista, sou médico ginecologista e trabalho no Ceferp desde o começo. Antes do começo, né? Então, na verdade, ele é o começo, né? Assim. Eu sou Lourdinha, trabalho há 29 anos com o Dr. Jorge, desde quando não era ainda clínica de reprodução assistida. Comecei com ele como instrumentadora cirúrgica e já passei para secretária, recepcionista, um pouquinho de financeiro, um pouquinho de compras, um pouquinho de vendas, de produtos da clínica, né? De pacotes na época. E estamos aí, um pouquinho mais. Ela tá meio discreta, gente, porque atualmente ela é patrimônio do Ceferp e vulgo Dona Cegonha. Não posso falar outro apelido aqui, né? Bom, eu sou Anderson, também sou médico, ginecologista, especializado em reprodução humana e faço parte aí do time do Ceferp há 6 anos. Eu sou o Ailton, sou responsável pela parte administrativa, dos processos. Foi um pouco da extensão da Lourdinha ali na transição do Ceferp, a história do Dr. Jorge. E vamos lá. Eu acho que de todo mundo, a única voz que as pessoas não conhecem é a sua, né? Que tá sempre no background ali, né? Foi meio difícil vir pra cá também. Então, ele só topou porque veio todo mundo. A gente conseguiu trazer o Dr. Jorge. Se não viesse você, ia ser alguma coisa. Perguntei pro Dr. Jorge, você vai? Tô brincando. Bom, e aí acho que pra gente falar, né, da comemoração, tudo começa com a história. Você estava falando dos 29 anos, né? Acho que vocês podiam contar um pouquinho como foi surgir a ideia de trabalhar com reprodução. O Dr. Jorge esteve sempre à frente, né, do seu tempo, pensando, né? E me conta, Lu, como é que vocês se conheceram? Como é que foi tudo isso? Eu trabalhava com ele no serviço público, né? E eu estava precisando de um a mais, um plus, né, para trabalhar. E como ele já era nosso colega de trabalho, o primo dele era gerente do serviço, o João. Ele me indicou para ele, né? Tipo assim, não, meu primo está precisando de alguém à tarde para poder, né, agilizar. E também ele fazia muitas cirurgias na época, não tinha quem tirasse os pontos, aquelas coisas todas. E você já vai lá, você já faz tudo. Aí cheguei lá, já comecei no mesmo dia e foi ficando. E assim, existe uma sintonia, né? Não só entre eu e ele, mas existem as pacientes deles, as antigas de ginecologia, obstetrícia, que eu encontro até hoje. E elas me falam, semana passada encontrei uma no supermercado, para variar, né? Que mandou 1000 abraços para ele, sabe? Assim, aí eu falo, encontrei paciente tal, mandou um abraço. Cada semana, finados, encontrei uma no cemitério. Também mandou um abração para ele. Outro, assim, são lugares mais inusitados que eu encontro. Lourdinha, não sei o quê. Aí manda um abraço pro Dr. Jorge, não sei o quê. Uma ex-secretária dele, da época da mãe dele, também encontrei ela semana retrasada. Mandou um abraço para ele e já mandou a filha para ele também ver o tratamento da filha para poder agilizar que ela quer ser vó. Então, assim, são pacientes antigas,
né, antigas que a gente revê, e tem as de reprodução, a partir do começo da reprodução, que a clínica era lá na Avenida Presidente Vargas, no comecinho, foi ali que começou, ali que foi reformada aquela casa para ser centro cirúrgico, recuperação, também eu estava. Aí, ali também nós temos muitas pacientes, tem casais que eu até hoje encontro, faz, né, nas redes sociais, aquele casal de Barretos, que me convidou até para o batizado da bebê na época. Olha eu que fui, legal. deixou uma chácara só para mim e meus filhos, quer dizer, encheu a Nossa. chácara, né? E as minhas noras, na época, e até hoje a gente tem contato. A menina dela vai fazer 18 anos agora esse mês, dia 29 de setembro. E ela já falou que vai lá para tirar uma foto comigo, o Dr. Jorge, o Dr. Joaquim, que são os que na época fizeram a fertilização. Foi uma das primeiras fertilizações. Olha, que legal. Então, assim, é um elo, é um vínculo que a gente não acaba. Cada dia é uma nova, cada dia é um encontro novo. Encontro no shopping também, quando eu desço para almoçar alguma coisa, também encontro. E uma memória que ela lembra de tudo, né? Impressionante. Nossa, Nome, É. sobrenome. Como foi o tratamento, quando engravidou, Sim. lembra de tudo, né? Sim. Graças a Deus, tem uma memória Uma boa boa. ainda. E aí foi toda uma história. O Marcelo conta muito essa história, né? Porque a gente faz a apresentação até para a visita do controle de qualidade, né? A gente contextualiza o surgimento da clínica e tudo mais. E eu adoro o slide que você coloca lá, olha, começou no ano tal, o endereço era tal, porque foram tantas etapas para hoje estar aqui comemorando 6 anos, né? Eu começo contando do meu ponto de vista, né? Então, eu não peguei a época. Eu lembro da clínica, eu conheci a reprodução. Na verdade, eu não sabia o que fazia, porque o Dr. Jorge era o parente médico da família, né? O bem-sucedido. Então, eu conheci a clínica, porque ele me chamou uma vez, eu estava acho que no colegial. E aí eu fui ver a clínica, essa clínica lá da Presidente Da Vargas. E aí ele me convidou para ver não lembro o que era Uma exatamente, endoscopia. foi endoscopia. E aí eu fui ver, aí eu achei demais, né, assim, um mundo muito legal, assim. E então eu sei daí para frente só, mas eu realmente fui conhecer a clínica só em 2005, quando eu entrei, né, para tocar o laboratório. Então eu só tenho pelo olhar de vocês. Aí acho que é melhor vocês falarem da época pré-2005, que eu só sei de 2005 realmente para depois. Eu vi um potencial muito grande em você, sabe, Marcelo? E eu falei, bom, eu preciso motivar esse moço aqui, né? E é por isso que eu te convidei para que você fosse lá, visse e se sentisse estimulado a trilhar esse caminho, né? E deu certo. Tamo junto. Que legal. Conheço o Marcelo desde que ele era, né, assim, pequenininho. Pequeno. Você conheceu ele pequenininho, né? Conheci. A Verdade. gente era na casa do Dr. Jorge, com a mãe dele, Dona Esther, né? Na época o irmão dele também, o Newton. E às vezes tinha aquele churrasco, aquelas coisas, e chegava Marcelo lá com a mãe dele, com os irmãos. Os meninos né? correndo, indo pra piscina. E a gente, meus filhos, né, brincavam com eles na piscina lá, era muito legal. Na Gente. época quase não existia piscina, né, nas casas, hoje tem, mas na época não existia. Então, quando um parente tinha uma piscina, era uma glória. Nossa, era o evento, né? Era o que a gente ficava esperando. E a mãe dele adorava a casa cheia, né? Então, era muito bom. Aí, de repente, você viu ele aparecendo lá fazendo embriologista. De repente, ele grande. chegou da USP, né? Eu cheguei. Começou, né? No começo, ainda dei umas puxadinhas nele, assim, assim. Por um bom tempo, eu fui doutorzinho, né, Lourdinha? Doutorzinho. Não, Não sei se você lembra. doutorzinho, Doutorzinho. Marcelo, Era E na mas de época provocação. nós não tínhamos uma embriologista, uma bióloga, né? Permanente. Então a gente ia buscar, né? O doutor convidava de outra cidade, veio de Campinas, veio do Sul, a nossa embriologista que eu ia buscá-la no. Não existia Uber era a Lourdinha. Eu ia buscá-la no aeroporto, que ela chegava, já reservava hotel para ela, deixava ela no hotel. Depois de manhã eu pegava para ir para a clínica, para ela fazer, naquela semana, acumulava, né, a maioria dos procedimentos. Isso mesmo. Ele e o Dr. Joaquim faziam
aquela Pra né, ela vir e a fazer, jogada né? para cair naquela época. Então era tudo assim. E também quando chegava materiais não existia transportadora. A Lourdinha era transportadora. A Gente, Lourdinha era tudo, né? ia lá na TAM do aeroporto buscar os Nossa. produtos que 19 chegavam. horas. 19 horas chegava. Aí a Lourdinha lá buscar os produtos porque não tínhamos transportadora. E tem o primeiro microscópio, que é ele que fala a história. Ela tá reclamando que foi no aeroporto. O Dr. Jorge foi aonde buscar esse microscópio? Então. Não, ele vai contar. Então, esse microscópio eu comprei em São Paulo. E quem trouxe esse microscópio? O esposo dela num Fusca. Um microscópio enorme, né? E foi o primeiro microscópio. Porque também não tinha transportadora de lá para cá para Pois trazer. E ele trouxe encaixotado todo do banco de trás. E foi o início de tudo, praticamente. Foi essa compra do microscópio, aquele entusiasmo, né? De ter um elemento assim fundamental, um microscópio invertido, que a gente chama, né? É um microscópio especial, não é esse microscópio que é binocular que nós utilizamos, é um microscópio que é utilizado na fertilização. E eu fiquei muito entusiasmado com essa chegada e eu agradeço o Luiz Márcio por ter trazido ele para a gente. E também né? tinha aquela câmara de Mackler, lembra? Quem me trouxe? Foi uma amiga sua que foi para os Estados Unidos e te trouxe a caixinha da câmara de Mackler. Contador de células. É um contador de células, é isso Também. mesmo, bem lembrado. Na época era tudo amigo e, entendeu? Não tinha esse negócio de importar e chegar. Era muito difícil. Tinha que buscar. Muito difícil mesmo, realmente. Nossa, que memória. Foi lembra de desbravar. tudo. Foi desbravar mesmo o É caminho. incrível como muita coisa na reprodução era difícil, né, nessa época. Em relação aos meios, a validade eu lembro que era muito curta. rápido. E aí você perdia rapidamente o meio. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? 2000, 2001, 2002, algo por aí. assim. Então era uma época complicada. Aí tinha desabastecimento, às vezes não chegava no Brasil, parava na alfândega. O dólar fazia O isso, dólar subia, subia, descia. descia. Ah, eu também ia mudava trocar dólar muito. para ele também. Na época não tinha casa de câmbio. Aí ele tinha uns amigos que tinham, né? Era ali perto do HC, na Rua 7 de Setembro. Tinha uma escada enorme, subia e fechava uma porta de aço atrás de mim, abria outra para eu entrar. Imagina se fosse hoje. E aí eu entrava para trocar os dólares para ele fazer todas essas compras aí, que era em dólar. Essas compras eram todas em dólar, né? Então nós tínhamos que... Tudo importado. tudo importado, é exatamente isso. A gente aqui, a ideia do podcast é a gente trazer histórias inspiradoras, né, e tal. E eu vejo assim que se não tivesse aberto uma porta lá atrás, a gente não teria ajudado tanta gente como a gente tem ajudado ao longo de todos esses anos. Né? A gente começa por nós, os mais próximos, né, disso, mas se estende aos pacientes, principalmente, essas famílias que dependem, né, do serviço que a gente disponibiliza. E falando de história inspiradora, né, e não é puxação de saco, né, a gente tá junto aqui, mas eu aprendi a arriscar, a ser empreendedor, e eu acho que deve ter muita gente assistindo que deve ter o seu negócio, deve ser empresário, né, tem muita gente que tem seu momento de vida de arriscar e se arriscar numa época que não se falava de reprodução assistida. Pegar todas as economias e colocar num negócio como esse, assim, eu imagino que você deva ter sido chamado de louco, ou pelo menos as pessoas devem ter pensado o quê? Porque era muito difícil tocar a reprodução nessa época. A Lourdinha falou da mão de obra, né? Então era difícil ter pessoal capacitado, ter embriologista. Aí você chegou a fazer o primeiro curso de embriologia em 98. É verdade, eu fiz um Medicina curso de embriologia para entender o contexto de laboratório, né? Da parte clínica, a gente é formado nessa situação, mas do laboratório é o coração da clínica, né? Então você tem que entender com profundidade. E por isso que eu fiz esse curso realmente, bem lembrado, Marcelo. Eu fiquei em São Paulo um bom tempo e propiciou, né, que a gente conseguisse implantar paulatinamente a clínica. E hoje ela está desse tamanho, grande, com a presença dos colegas, que fizeram ela crescer.
Ailton, doutor Anderson, doutora Camila e outros colegas, né? Então, a gente nunca sabe onde que vai chegar, né? A vida é assim. Só abrindo um parênteses, na época nós éramos em 4, hoje nós somos em mais de 30. Nós éramos em 4. né? Éramos 2 médicos E 2 funcionárias. e 2 funcionárias, Nossa. Realmente. Uma delas era a Lourdinha, que fazia tudo. Ia por 4. Valia. Na época, até as esterilizações, né? A gente tinha autoclave, né? Para esterilizar, que não é igual hoje, né? Que né, a montante também é maior, mas na época a gente tinha toda a instrução de autoclave, a gente fazia cursos em hospital, eu fui em cursos em lavanderia de hospital para ver como que lavava a roupa, né, para poder, no Hospital São Paulo, por exemplo, quando a gente estava alocado lá dentro, eu descia na lavanderia, ele mandava descer, eu descia para ver como que era a calandra, né, que é a máquina que lava, para a gente saber todo o itinerário da roupa até onde chegava e como limpava, como desinfectava, né? Tudo isso. Como as coisas vão mudando, né? Aí, de repente, chegou a turma mais nova. O Ailton um pouquinho antes, né, Ailton? 2015, né? 2015, né? O Ailton veio para organizar as finanças, mas aí ele viu que era muito além da finança. E eu cheguei em 2016, acho que a Camila em 2017. 17 para 18. Para 18, né? E uma coisa que é interessante, que eu vejo que Deus, ele uniu propósitos, né? Porque a gente tem a mesma formação, o Dr. Jorge e eu, a Camila. O Dr. Jorge é da Unicamp, mas trabalhou muitos anos no HC de Ribeirão da USP. Eu e a Camila também. O Marcelo lá da USP também, e a gente sai com uma formação técnica muito forte, sai com uma formação, um conhecimento científico muito grande, mas dentro dessas instituições eu sentia muita falta do acolhimento, da humanização, de estar ali do lado para ouvir, e mesmo trabalhando em diferentes clínicas de reprodução humana fora do HC, eu sentia falta desse espaço, até que surgiu a oportunidade, então, conhecendo o Dr. Jorge e o Marcelo a primeira vez, eu me lembro de uma das primeiras reuniões, quando eles falaram, o que você acha da gente fazer um consultório sem mesa? Eu falei, não estou acreditando, era o que eu queria, tudo bem que é um preço alto, a coluna já não está ajudando, agora tem que deixar para os mais novos. Mas aquilo me chamou a atenção porque eu sempre gostei de conversar, mesmo com os pacientes do SUS, né? Apesar do pouco tempo, era uma coisa que precisava, e aí acho que foi essa união de propósitos, né? Da gente prestar um serviço que tem previsibilidade do resultado, mas a gente quer, o máximo que dá, garantir a qualidade do processo, a qualidade na jornada. A gente não consegue garantir o positivo, como nenhuma clínica do mundo consegue, mas a gente consegue, sim, garantir o ombro amigo, a mão estendida, a qualidade do serviço, essa cidadã novinha aqui do patrimônio falando do sobrenome das pacientes, eu fico de boca aberta, às vezes eu não lembro de ontem quem eu conheci, quem eu vi, a Lourdinha lembra disso, então acho que foi essa união de propósitos, e a gente foi sofrendo alguns choques ao longo desse processo, porque a gente imaginava uma sementinha que ia germinar, talvez numa árvore pequenininha, ou uma florzinha pequena, e de repente a planta não era só uma planta, ela foi crescendo uma árvore, e aí a árvore começou a exigir mais cuidados, e aí começou a vir essa veia empreendedora do Dr. Jorge para o Marcelo e o Ailton, inicialmente, obrigando a gente a ter processos por conta do órgão canadense, do Quimenton, né? Então, isso está sendo ainda um grande aprendizado, uma grande quebra de paradigmas, de cultura, porque a gente sai de outras instituições que não têm a mesma metodologia de trabalho, mas tudo em prol de aumentar a segurança de quem vai em busca de constituir a família com a gente, seja da forma que for, né? Então, isso, para mim, eu estou desenvolvendo cada vez mais a gratidão, né, interna, porque, para mim, é uma dádiva poder participar de não é um trabalho, vamos falar assim, é um propósito, né? Obviamente que a gente tem outras coisas na vida, a gente se abdica muito. Então, a gente fala assim, 6 anos, o Ceferp está há 6 anos. É verdade, o nome Ceferp é 6 anos. Vocês ouviram aqui que isso começou mais de 30 anos atrás, quando o senhor entrou na faculdade, que não tinha seus finais de semana, não tinha os seus feriados, teve que se abdicar de conviver com mais frequência com as pessoas que o senhor ama. E a gente, gradativamente, constituindo essa história também, né? Então, é uma abdicação muito grande de prazeres imediatos, para ali na frente a gente alcançar prazeres maiores, vamos fazer assim, né?
E colher desses frutos, né? Colher, obviamente, parte financeira, sem dúvida nenhuma, mas a realização pessoal e profissional acho que seria um dos principais fatores, né? Sim, sem dúvida. Eu, como sempre, falando muito, aí tu falando É. muito. Bom. Ninguém ouviu Tem sua gente voz. que me pergunta, todo dia, você não vai aposentar? Eu falei, eu não vou aposentar, eu gosto do que eu faço, entendeu? Não é trabalho, Eu amo o que né? eu faço. Então, não, eu não trabalho, eu venho, eu faço meu trabalho de manhã, mas é prazer, é prazeroso o que eu faço. Então, eu não sinto vontade de aposentar, de ficar na minha casa esperando o tempo passar. A Lourdinha é da gente. O negócio dela é conversar, é comunicar. E eu não vou contar nada. Vou contar sim, tá, Lourdinha? A Lourdinha é a organizadora das festas. Happy hour, confraternização, é tudo com a Lourdinha, né, Lourdinha? Menos de quarta. Quarta, Pode ela ser compromisso. tem o compromisso. E o senhor estava falando dessa parte, né, de que Deus colocou os caminhos, né? E eu acho interessante, porque, assim, realmente, por exemplo, vocês são amigos de infância, né? Eu conheci o Dr. Anderson do HC, eu lembro direitinho, eu era residente, o senhor era chefe da residência, e eu lembro direitinho o dia que o senhor chegou para mim, lá no laboratório do HC, e o senhor falou assim, olha, Camila, continue assim, eu não lembro exatamente os adjetivos, mas assim, você é uma profissional que se dedica e o serviço precisa disso. E eu entendi o serviço HC. E aí eu pensei, e eu até falei, nossa, obrigada, porque na residência a gente é tão acostumado a levar, né? Só fez errado, e não sei o que lá. Você recebeu alguma coisa boa? Eu falei, nossa, obrigada, a gente nunca recebe coisa boa, né? E aí eu saí feliz, pensei assim, bom, o chefe da residência gostou do meu serviço, ótimo. Aí, tempos depois, o doutor Anderson me manda uma mensagem pra ir lá na clínica conversar. Pensei, nossa, o serviço era o Ceferp. Então. E aí entro eu no Ceferp e conheço o Marcelo desde antes, né? Por a gente ter se conhecido na adolescência. Eu era adolescente, você já era um pouquinho mais velho, né? Lá em Corumbá. Então, assim, a gente se cruza, né? Era tudo por um propósito maior, né? É verdade. Nossa, é mesmo. Você falou, Eu não conhecia o Marcelo. Na verdade, o Marcelo foi fazer um teste alérgico com a minha esposa. Olha, Que tinha que ficar lá umas 3, 4 horas ali pageando e eles ficaram conversando. Olha E de repente foi ali o encontro. E foi pela identificação do propósito. Não só, mas em especial, obviamente, Deus, né? Porque a gente conversou bastante sobre, mas pela forma dela atuar como profissional, que é a mesma forma que vocês trabalham, com muito acolhimento. Porque eu me surpreendi com a doutora Janaína ficando comigo o tempo todo. E eu achei que ela fosse colocar, né? Fazer o teste lá e sair. Falar, pô, deixa ali com alguém, entendeu? Alguém olha ele aí durante horas, imagina, a manhã inteira dela perdida, entre aspas, ali comigo, né? Só um paciente. E aí ela ficou ali, dando atenção, conhecendo, conversando, pedindo para eu buscar mais informação, isso me chamou muito a atenção também, né? Ao invés de, não, eu mando, você obedece, fica aí, você é só um paciente, né? Não, você precisa saber de conhecer, busca tal informação para você saber um pouco mais sobre o seu próprio tratamento, então eu achei aquilo muito legal. E, obviamente, depois de conhecer, também com a mesma conduta, né? Muito humana, muito acolhedora, envolvendo o paciente no tratamento. Então, isso me chamou muita atenção. Né? Nada Não por existe acaso. encontro E aí você falou de gratidão, Isso aproveitar foi- para dedicar minha gratidão ao Dr. Joaquim, né, que Sim, também me deu a também. oportunidade de trabalhar junto com o Dr. Jorge, de conhecer, né, desse espaço, dessa confiança. A Lourdinha pela paciência, desde o comecinho, a pegar no meu braço lá, mostrar como é que é um trabalho, porque eu nunca tinha trabalhado realmente numa empresa antes. Né? Ao Ailton pela paciência comigo desde sempre, por me aturar ali, a doutora Camila também, pelo todo carinho e cuidado e entender também, né, a compreensão, o doutor Anderson. Então, acho que é isso, eu sou muito grato realmente a ter a clínica e, obviamente, não é o espaço físico, né, mas as pessoas que nos cercam, né, todo mundo que trabalha lá, que já passou e que está lá, né. Aí eu lembro também nessa primeira reunião, né, que a gente fez, na primeira não, foi a primeira reunião em equipe, né, que uma das palavras que era mais falada nessa reunião era a humanização. E a gente olhava falar tanto de humanização, mas poxa, ser humano do jeito antigo é mais fácil, porque a gente já está na zona de conforto, seria estar ali atento para ouvir, para falar e de um certo modo estar no controle de toda a situação, ó. Faz aí o tratamento do jeito que eu estou falando, acabou e pronto. Mas aí quando a gente trouxe a humanização e começou a vir qual era o perfil de humanização que a gente procurava, aí gradativamente essa particularidade ela foi se moldando.
Porque a humanização, ela começou a vir agora com o quê? A participação dos casais, a participação das pessoas na tomada de decisão. Antes o médico era muito paternalista. Eu trabalhei em todos os serviços que eu trabalhei, era paternalista. Olha, eu sou médico, eu estudei, faz o que eu estou falando, acabou e pronto. Agora não. O acesso à informação ele é maior. Então isso faz parte da humanização, essa informação, essa busca. E você discutir, dividir isso com o médico é importante e participar na tomada de decisão. Principalmente porque na reprodução assistida a gente tem muitos procedimentos que a ciência não confirma o benefício, mas a gente sabe que não existe uma receita de bolo padrão, então a gente tem que discutir com o casal os prós e os contras para poder deixar eles também se tomarem aí o leme do barquinho para poder seguir adiante, né? Verdade. E existe o Dr. Google agora, né? E o Dr. Google, a inteligência, como que é o nome do programa da inteligência? ChatGPT. E uma outra coisa também que acho que é muito interessante a gente lembrar da história, Marcelo, que é a quebra, a troca do perfil de atendimento. O Dr. Jorge estava comentando ali embaixo, antes da gente vir para cá, sobre o atendimento virtual. Né? Eu lembro que quando começou, eu falei, olha, eu não quero mais fazer, não dá, estava na zona de conforto, mas aí veio uma bomba no mundo, pandemia do Covid, que fez a gente se adaptar. E uma das coisas que a gente conseguiu desenvolver mais, e assim, particularmente até pela atuação da Camila, foi o Cefep Abraça, né? Que é o nosso atendimento à distância do paciente, esse atendimento digital de responder, né, as pendências. Então, isso realmente trouxe um grande diferencial para quem está do outro lado inseguro, em busca de resposta. Hoje a gente sabe que a Rebeca está lá, muita gente já conhece, a gente também gostaria de agradecer, né? Está lá tocando o serviço para a gente, está respondendo o abraço de frente. Então, isso tem sido um diferencial muito grande, que não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas. Acho que é uma definição geral de ter esse diferencial dentro do Cefep, né? Verdade. E eu estou falando muito só para esse do dia, já que eu me deram o microfone. A transparência também. Eu tenho falado muito para as pacientes, principalmente que eu comecei a fazer um pouquinho mais de live, é sempre a Camila que estava lá na comissão de frente, agora a gente dividiu um pouquinho, mas algumas pacientes, a gente é humano, né? Todo ser humano está passível de erro, por mais que tenha processos, né? Então, às vezes, algo que tenha acontecido que não é relevante para a gente, para aquela paciente, às vezes uma resposta. Outro dia a paciente teve um beta positivo, eu gravei uma mensagem, ela falou, nossa, o doutor Anderson nem me deu atenção, porque ele gravou a mensagem, não ligou, e o beta estava tudo bem, né? Então, são particularidades que às vezes as pessoas precisam, necessitam, e a gente não sabe. A gente só vai saber se a pessoa comunicar, se ela falar para a gente. Outro dia eu levei uma bronca do marido, foi um beta negativo, e eu liguei, falei, você pode falar? Ela, posso. E comecei a falar com ela, né, sobre o beta negativo. Na consulta presencial, ele veio falar, poxa, doutor Anderson, o senhor foi ligar para ela justamente na hora que ela estava no cabeleireiro? Eu falei, olha, eu só ela ter falado, olha, estou no cabeleireiro, não posso. Né? Então, são particularidades que eu acho que se a gente fala, se a gente comunica, se a gente dialoga, a gente chega numa jornada personalizada que vai te dar segurança para saber que você está no caminho certo. Voltando ao acolhimento, o Dr. Jorge foi um dos primeiros, a nossa clínica foi uma das primeiras a atender casais homoafetivos, né? Quase ninguém atendia casal homoafetivo nos anos 2000 e pouco. E então existia um preconceito, uma pré. Então, a gente era muito procurado pelos casais homoafetivos femininos na época. E ainda é, se for ver, né? Hoje a gente estava gravando ainda um episódio sobre homoafetivo e elas falaram sobre o acolhimento, elas falaram que tinham passado em uma outra clínica. Sim. E o médico fez um comentário de um jeito, assim, meio preconceituoso, que elas não gostaram. E aí elas comentaram do quanto elas se sentiram bem. 99% falava isso pra gente. Porque a gente é bem recebida. A gente veio de outra clínica... que nem olham pra gente, falando, não, a gente não atende esse tipo de casal. Até isso a gente ouviu falar. Olha isso. Então, foi uma das clínicas que iniciou, né, o tratamento de homoafetivos em Ribeirão Preto, que eu saiba. Doutor. Né? É isso mesmo. Tem muita história. Então. Eu não falo nada. Então, aí eu Sabe uma coisa interessante? Opa, gente. Aqui a gente faz ao vivo. Sabe uma coisa interessante, Ailton, que é uma quebra de cultura. Muita gente fala assim, vocês têm o selo de qualidade, mas é só para dizer que tem lá estampado um certificado que menta. Qual que é a importância disso, Ailton? Ó, te fazendo uma pergunta aqui. A importância é isso do dia a dia mesmo, né? Porque a gente fala muito desses processos, a importância do processo. Poxa, eu sei fazer tudo da reprodução humana, Camila, Dr. Jorge.
o Marcelo, a Lurdinha, cada um na sua área, consegue fazer tudo. Mas qual que é a importância de ter tudo isso? A padronização? Aí é um pouco do como comecei lá com o Dr. Jorge, no começo, né? E veio o selo por conta disso também, né? Da integração entre as áreas, né? Então, geralmente eu fico no background ali, mas estou dando suporte para todas as áreas, justamente tentando fazer com que as pessoas cada uma tem a sua operação para fazer, ela consiga fazer de a melhor forma possível, forma mais eficiente, forma mais segura, né? E sem deixar de lado a qualidade do serviço, a experiência do paciente, né? O foco ainda continua sendo com essa visão de dar o melhor para o paciente, né? Então, o selo, ele vem para a gente trazer uma garantia de que os processos, eles são bem desenhados, né? Que tem ali uma perspectiva de identificar riscos, identificar oportunidades também. Então, como se fosse um selo de garantia, realmente, né? O próprio nome já fala, né? É uma garantia de que os processos, a empresa, ela tem um escalonamento entre as pessoas bem definido, com clareza entre as entregas, né? Para que não tenha problema de comunicação. Então, de forma geral, mais generalista, os processos bem desenhados, eles trazem isso como vantagem, né? Para a empresa, e aí o Cefep ele se destaca um pouco nisso, por ser um dos pioneiros também, trazendo essa linhagem do Dr. Jorge de pioneirismo, né? O Marcelo trouxe muito bem isso na época do começo da clínica também, né? do Cefep, de ter o selo de garantia de qualidade do equipamento, né? Que era o único da América Latina, mas até então, se não me engano, o único da América Latina, com o selo de qualidade de equipamento, né? Que é canadense, internacional. Então, a gente tem aí uma certa vantagem nesse quesito, por conta desse pioneirismo também do Dr. Jorge e do Marcelo, e a gente como um todo ali, fazendo que isso aconteça no dia a dia, né? Ô, gente, ele é muito... O Ailton, ele é muito discreto. Esse é o homem do dinheiro, tá? Ele é o diretor financeiro da clínica, é ele que assina tudo ou que proíbe tudo. A gente que direciona. Né? Mas brincadeiras à parte, eu lembro de uma fala do Marcelo para tentar explicar de um jeito mais simples a parte do Quimmento, né? Para os pacientes. Ele falou, olha, qual a certeza que o embriãozinho que você está recebendo é seu? Qual a certeza que você está entrando na sala do centro cirúrgico e é você? Então, tudo isso a gente passa por esse controle de qualidade, né? Por esse rigor que chega a ser até chato. Muitas pacientes falam, ai, doutor, eu não aguento mais. Toda hora confirmando o meu nome. Mas é porque a gente precisa ter segurança no que a gente está fazendo. E o Quimmento, ele veio para selar tudo isso, para ter essa conformidade e também, né, para fiscalizar mesmo no bom sentido, né, Ailton? E é padronização. Então, por exemplo, a gente é humano. Um dia lá, a doutora Camila estava na clínica, tinha um procedimento, mas ela precisou se ausentar por algum motivo. Se a doutora Camila não estiver lá, o doutor X, Y, Z que estiver atendendo vai saber exatamente o que tem que ser feito. Né? Primeiro, porque a gente tem a comunicação verbal, e segundo, que tem tudo registrado no prontuário, né, Camila? E a gente acostuma tanto com essa cultura de segurança. Vou contar o que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma cirurgia, na verdade, fui fazer 3 cirurgias ao mesmo tempo, né? E aí eu tava lá internando e a enfermeira que tava fazendo a minha internação, ela falou o nome de 2. E aí ela falou, você vai fazer essas 2? Eu falei, e eu vou tirar a vesícula. Ela, não tá no quadro cirúrgico. Pensei, meu Deus, vão esquecer de tirar minha vesícula, eu tenho certeza. Aí, quando eu encontrei o meu médico, ele, você tem alguma dúvida? Eu falei, tem, o senhor vai tirar minha vesícula, né? O senhor tá lembrando? Ele, não tô lembrando. Mas é porque a gente tá tão acostumado, né? Duplo cheque, é isso, é aquilo. E a gente vive isso todos os dias. Então, na hora que eu senti, falei, nossa, às vezes coisa que um paciente nem pensaria, né? Nem passaria na cabeça, será que vão pensar ou não? Foi a primeira coisa que eu pensei pela segurança que a gente tem dos processos, né? Eu lembro você contando, Camila, eu lembrei de uma paciente, eles eram de Uberaba, ela é arquiteta, não sei se você vai lembrar. Ela sempre queria que eu fizesse os ultrassons dela, sempre, só que num sábado eu estava trabalhando, só que eu podia ficar só até meio-dia e ela ia atrasar. E a gente estava fazendo um preparo do endométrio para fazer a transferência do embrião, já tinha passado tudo para a Camila, e aí no final estava tudo escrito também, a Camila deu continuidade, fez o ultrassom, falou, olha, ele não pôde esperar, infelizmente. E aí depois o casal vem falar, doutor Anderson, fiquei tão tranquilo, porque a doutora Camila estava por dentro de tudo, a gente não precisou explicar nada, então é isso que é legal, né? A gente falar a mesma língua, pensar do mesmo jeito, dar o mesmo acolhimento, a mesma humanização, né? O laboratório entrando agora
né, Marcelo? Já falando publicamente aqui, isso aí. entrando para lidar diretamente com o paciente, Sim. vamos falar, fora da fase embrionária, tá? Porque o paciente embrionário já é comum. Né? Existem também os pacientes da urologia, né, que nós temos. Isso. Que às vezes eles ficam mais amigos meus do que a As esposa. esposas. Que você tá lá no Que eu centro acompanho, cirúrgico também, levo, né? eles contam toda a história deles, porque que eles estão lá ali, da entradinha ali do vestiário deles até na sala, eles contam tudo. Bom, e acho que pra gente encerrar, vou convidar, se vocês lembrarem de alguma história que vocês acham interessante. Uma pergunta só antes, deu rapidinho. Vocês têm noção de quantos embriões ou quantos bebês já passaram e já nasceram? Quantos você já carregou em todo esse caminho? Porque, por exemplo, meu pai é ginecologista, né? E ele fazia um caderninho de todos os partos que ele já tinha feito. Quem era paciente, que bebê e tudo mais. Aí chegou no 1000 e ele falou, não, parei, não dá pra ficar contando. Vocês já devem ter contado muito então, mais, tem né? uns livros negros lá desse tamanho, que não é o notebook manual, que eu tenho todos eles gravados, que deve estar lá no sótão, Que na casa legal. dele. Deve ser um leva. negoção, assim, Mas né? é assim, tem muitos, tem Que demais. mais de 8, 9 livros com 200 páginas. Meu Deus. Dá mais de Nossa. 1.500. O Marcelo fez um Procedimento. cálculo, mais ou Eu menos, tinha dos bebês. feito o né? cálculo a mais de 4 mil, se eu não me engano, que a gente tinha na história toda do início da clínica. Isso, lá Precisa recontar. Precisaria meu recontar. registro Paramos Esse cálculo já faz um cirúrgico. tempo, Já faz um né? tempo. É meu registro de centro cirúrgico, mas aí tem, né, multiplicação, porque Nem tem sempre dois, nasce coloca só um. 2, tem 3, tem os trigêmeos, tem os gêmeos, então... O Dr. Jorge está no praticamente prontuário, multiplica. 11 mil, é isso? De reprodução? 11 mil, não, total, né? É. Total, então, de atendimento. Mais de 11 mil de Nossa. atendimento. Então já é bastante É muito, gente. Já, É muita coisa. já passou. Um dia eu levanto com a O Jorge quantidade tá de com o embriões. quilômetro também. rodado, viu? Bom, então eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, a disponibilidade de vocês de estarem aqui, porque mobilizar a clínica inteira, né? Parar para vir aqui, doutor Anderson, doutor Jorge, Ailton quase não conversa. E também a minha gratidão, né? Como o doutor Anderson falou, por fazer parte, né, dessa história com vocês, é a realização de um sonho de vida mesmo, né? Poder trabalhar com o que eu amo e fazendo da forma como eu acho, né? Como eu também enxergo que é o melhor para as nossas pacientes. Então, agradeço muito vocês pela disponibilidade e pelo convite e pela nossa convivência de todos os dias e vou deixar a palavra para vocês encerrarem também. Vou aproveitar para agradecer também. E, em primeiro lugar, a Deus, né? Por dar a oportunidade de a gente trabalhar com uma coisa que eu não imaginava também trabalhar, não pensava na reprodução assistida, não tinha nem ideia de como funcionava. E minha ideia era trabalhar com levantamento faunístico, era mexer com animal, viver no meio do mato. E, então é uma realidade bem diferente dessa atualmente, né? Ajudando as pessoas a realizar um sonho tão bonito. Então eu me apaixonei já logo de cara por essa profissão e eu sou muito grato a isso. Então agradecer a Deus, agradecer em segundo lugar ao Dr. Jorge, meu pai de coração, pela oportunidade de poder trabalhar, por ter investido em mim, por ter acreditado em mim, né? Por ter me suportado por tanto tempo também. E a vocês também, né? Pelo todo o suporte, por essa história que a gente construiu agora mais recente, em 6 anos aqui, todo o sucesso que a gente tem. Obviamente, sem todos da clínica, mas em especial os nossos pares que estão aqui, os sócios, a gente não teria condições, na verdade. Então, é um sucesso nosso que a gente pode continuar ajudando as pessoas. É isso. Eu vou agradecer também a oportunidade aí, em especial ao Dr. Jorge e Marcelo, que me deram também, de trabalhar junto com vocês. Uma coisa que eu gosto muito também, de trabalhar com as pessoas, a equipe que a gente tem é uma equipe maravilhosa, né? Então, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente continue muito tempo aí juntos ainda. E a empresa Sem dúvida. pra cima. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, para me dar a sabedoria, né, de ter uma visão, né? Me deu forças para me continuar em momentos difíceis que a gente costuma passar. E hoje me deu forças e saúde para continuar atendendo, que eu gosto de fazer isso. Tá? Eu também agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço ao Dr. Jorge por ter me dado todo esse tempo aqui com ele. Né? Muitas brigas antigamente. Eu achava que no outro dia eu não ia voltar, mas eu voltava. E
E também passei por vários, né, problemas de saúde, de baixos, altos e baixos da minha vida, e ele, Dr. Joaquim, sempre estavam ali me ajudando e me empurrando. Às vezes ficava até bravo comigo que eu estava com a cara feia, que era para eu melhorar a cara. Mas eram fases difíceis da vida. Mas aí também agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, porque é uma coisa que realmente me preenche, me faz ficar bem, é trabalhar com ele, com vocês. Bom, e aí ficou eu, né? Eu vou chamar o Cefep de orquestra hoje e quero agradecer ao grande maestro, que é o nosso Deus, por ter colocado todos nós aqui como instrumentos. Uma orquestra, ela pode ter até um instrumento principal, mas para ela ficar redondinha mesmo, ela precisa ter o conjunto. Eu acho que isso foi o que Deus plantou dentro da gente, o trabalho em conjunto, em equipe. O instrumento ele pode até ser bonito, mas se Deus não colocar a mão, não serve para nada. Então, é assim que eu enxergo hoje a minha profissão, a nossa missão lá dentro, né? Sermos instrumentos na mão de Deus, para quando sermos tocados por Ele, chegar o momento de aumentar as famílias, a gente cantar essa grande vitória. E quando não chegar o momento, a gente também está ali junto, esperando a grande música aí do Bebê nos Braços. Isso mesmo. Isso Muito aí. obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!